Graça e paz, irmãos. Boa noite. Graça e paz e boa noite. Vamos abrir aí a Bíblia no livro de Salmo. E o Salmo é o primeiro. Livro de Salmo. E o Salmo é o primeiro. O título desse salmo é A Felicidade do Justo e o Castigo dos Ímpios. Os justos serão felizes e os ímpios serão castigados. Como é que é isso? Os ímpios perecerão, morrerão. O justo viverá eternamente. Quem são os ímpios? Todo aquele que não se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Não havendo essa rendição ao Evangelho, o que prevalece é a morte, a separação de Cristo. E aí, esses são os ímpios. E quem são os justos? Todo aquele que crê que morreu e ressuscitou em Cristo. Esse é o justificado. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a água implantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Acabará, findará, morrerá. Porque a gente tem por vida isso que se está em cima da terra. Se estamos respirando, não interessa se não tem um braço, se não tem uma perna, se não tem uma mão, se não tem um olho, se está deficiente, qualquer que seja a deficiência, não interessa. Dizem que o importante é estar respirando, mas a verdade, o importante é estar em Cristo. Porque o que está em Cristo, nova criatura. Agora não confunda o estar em Cristo com as religiões, que aí há uma grande confusão. As pessoas confundem religião com cristianismo. É muito diferente a religião para o cristianismo. E nós vamos orar ao nosso Deus. Lido esse salmo, nós vamos orar. Nós estamos aqui reunidos para agradecer. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela noite que passou, que está iniciando, e pelo dia que já findou, pelas benevolências do dia, os percalços que teve durante o dia, pelas as dificuldades que enfrentamos durante o dia que passou. Esse já é passado. Então, vamos agradecer por isso. Senhor Deus, eterno, Salvador, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, nós nos encontramos aqui nesta noite, nos reunimos para te adorar, para te exaltar, porque o Senhor é digno de ser exaltado, de ser louvado, e no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, é que estamos aqui, Santo Espírito de Deus, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu grande amor, pelo teu infinito amor, Pai querido, com quem nos amou.
Nós queremos te agradecer, Santo Espírito de Deus, pela revelação da tua palavra no nosso coração, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado da tua santa e bendita palavra, pela revelação da tua palavra no nosso íntimo. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, fica conosco, toma o primeiro lugar em nossos corações, toma o primeiro lugar nesta reunião. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pai querido, nós te apresentamos as nossas incapacidades, as nossas imperfeições, as nossas necessidades, que são muitas, o Senhor conhece todas elas, e nós te pedimos nesta noite, nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu grande amor, pelo teu perdão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Toma também a dianteira de todas as vidas que estão nesse planeta Terra, que já têm o conhecimento da tua palavra, que já se renderam ao teu evangelho, e daqueles que não se renderam, Pai, que não conhecem, não têm uma experiência com o teu evangelho. O Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, possa alcançá-los, Pai, e possa revelar a tua palavra em seus corações, dando entendimento da tua palavra, meu Deus, e do teu santo evangelho em nome de Jesus Cristo, para que todos percebam a necessidade de que todos têm de nascerem de novo, de serem uma nova criatura em Cristo Jesus. Ó glorioso Deus de Israel, nós te apresentamos os nossos corações nesta noite, te apresentamos as nossas necessidades, dá-nos a sabedoria que vem dos céus, dá-nos a sabedoria que vem do alto, Pai, segura na nossa mão em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te apresentamos cada morador, cada ser humano deste planeta Terra, cada morador deste bairro, o nosso vizinho, da esquerda, da direita, da retaguarda e da frente, os que se contrapõem à tua palavra, os que se levantam contra teu evangelho, toma-os nas tuas mãos, meu Deus, e concede a oportunidade de conhecerem a verdade, pois se conhecermos a verdade nos libertará. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta teu poder nesta noite. O Senhor sabe da necessidade de cada um dos que aqui está. O Senhor sabe da necessidade daquele que aqui não está. E aonde ele estiver, aonde eles estiverem, esses que estão com seus nomes contidos neste caderno, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma nas tuas mãos, conduz na tua presença, desperta para a necessidade de estar contigo, de entrarmos juntos na cidade santa, de entrarmos pela porta, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, o Espírito de Deus, fica conosco, vivifica aqueles que aqui estão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreende toda a força do inferno, toda a interfere, todo espírito que tenta, meu Deus, remover, tirar, devolver do coração a fé que foi implantada pela exposição do teu evangelho. Ó Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, traz a repreensão para todas as forças do inferno, tudo aquilo que emerge no inferno, da escuridão, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora, meu Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, derrama a tua bênção, multiplica a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos, pois tu és a nossa vida, Pai, e nós estamos aqui simplesmente para te agradecer, meu Pai, porque não merecíamos e nem merecemos, mas o Senhor nos salvou, nos curou, nos libertou, e agora vive em nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te damos graça nesta noite, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, dá-nos sabedoria do alto, dá-nos sabedoria da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, em Cristo Jesus, amém e amém, Jesus.
nós vamos louvar o Senhor com cântico de louvores, cânticos espirituais. Nós vamos louvar com o 271. Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade é incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, tu grande é tua fidelidade. Amém? A fidelidade de Deus é incomparável. Não tem a que comparar. Porque Ele é fiel. Mesmo que o nosso homem interior se corrompa, Ele permanece fiel. Se o nosso homem velho se corromper, Ele é fiel, porque Ele é o interior. Ele é o homem exterior. O Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso benfeitor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico espiritual. E é o 210. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém? A vitória é nossa. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Nele nós somos vencedores. Nele nós somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, nosso Criador, com o cântico 193. Bendito Deus e Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais no Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais no Senhor, espirituais nos lugares celestiais no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, exaltado. Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. E essa é a razão porque estamos aqui nesse momento, é para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, pelas benéficas que recebemos, pelas adversidades, por tudo, pelas tristezas e pelas alegrias que Deus nos concedeu, que Deus nos deu. Louvamos a Deus por tudo, não é somente pela alegria, mas também pelas tristezas, pelas dificuldades, pela abundância, mas também pela escassez. Em tudo damos graça, porque o Pai diz na sua palavra: em tudo dai graça. Se o momento é de adversidade, dai graça. Se o momento é de conformidade, de alegria, de abundância de tudo, dai graça também. Em tudo dai graça. Nós vamos louvar o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, com este cântico, o 177. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou Deus. Não vê que sou feliz, vivendo no Senhor. Nova criatura sou em Jesus. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou eu. Não vê que sou feliz, vivendo no Senhor. Nova criatura sou em Jesus. Nova criatura sou em Jesus. Amém? Então vamos louvar o Senhor Jesus Cristo com esse cântico, o 171, o Filho de Deus. O Filho de Deus vive em mim, aleluia, Jesus vive em mim. Que alegria real e que vida sem par, o Filho de Deus vive em mim. O Filho de Deus vive em mim, aleluia, Jesus vive em mim. Que alegria real e que vida sem par, o Filho de Deus vive em mim. O Filho de Deus vive em mim. Amém? Vamos ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, e o verso 7. 9, 7. Diz assim, o verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é por tristeza e nem por necessidade, mas é aquilo que Deus colocou em seu coração. Aí você deve contribuir. Nós contribuímos com as nossas ofertas e com os nossos dízimos.
Então, se você trouxe um dízimo nesta noite, trouxe uma oferta, por favor, é hora de colocar. Se não, quando Deus colocar em sua mão e você fizer propósito com Deus, amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém? Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro, de outubro, 14 de outubro de 2015. Nós hoje vamos começar um estudo aqui, nessa quarta-feira, quarta e sexta, vai ser sempre daqui até a volta de Jesus, nós vamos estar estudando a carta do apóstolo Paulo. Vamos começar hoje pela carta de Romanos, e nós vamos estudando, quarta e sexta. Terminou a carta de Romanos, vamos para de Corinto, e aí vamos indo até terminar as cartas. Mas nós vamos lendo, nós vamos estudando versículo por versículo, livro por livro, capítulo por capítulo. E hoje nós vamos começar esse estudo dessa carta que é uma maravilha. Essa carta, a carta do apóstolo Paulo aos crentes em toda a terra. Mas era endereçada, quando Paulo escreveu essa carta, estava no princípio do Evangelho, da Igreja de Cristo, e a igreja estava em Roma. Então ele escreveu essa carta para a Igreja de Roma, onde ele fundou uma igreja ali em Roma, Paulo. E ele escreveu para os irmãos romanos. Lógico que hoje, para todos os irmãos que são regenerados, tem essa porém, que são regenerados, regenerado quer dizer, nascido de novo, que foram feitos de novo, pelo poder do Evangelho, que trouxe essa revelação da nossa morte em Cristo Jesus, e da nossa ressurreição em Cristo Jesus. A carta, o primeiro capítulo, nós vamos ver alguns versículos, vamos ver pouco, porque o tempo nosso é pouco, mas nós vamos ver poucos. Vamos orar. Espírito Santo, Tu és o nosso professor, e no nome de Jesus Cristo nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Essa palavra é sua, e o Senhor foi enviado a esta terra para nos fazer conhecer a Tua palavra, para nos revelar a Tua palavra. Então, Santo Espírito de Deus, é da Tua competência revelar a Tua palavra no nosso coração. Nos dá o entendimento da Tua palavra nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo,
que vive e reina nos céus de nós. Amém. Nós vamos ler 3 versículos. Vamos meditar nesses 3 versículos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro versículo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Segundo, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. 3 versículos. Precisamos prestar atenção, porque esta carta, ela é maravilhosa na graça, na expansão da graça, da sabedoria de Deus dado pela graça de Deus. Essa carta é divina. Não é que ela seja melhor. Não. Toda a Bíblia é divinamente maravilhosa. Toda. Do Gênesis ao Apocalipse. É divinamente maravilhosa. Mas essa carta é maravilhosa. Aí ele diz aí, ó, Paulo, servo é escravo, servo de Jesus Cristo, escravo de Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado aí é morto. Separação na Escritura significa morte. E esse homem confiava inteiramente. E ao longo desse estudo nós vamos perceber que ele vai confessar que o seu homem velho morreu. Não só o dele, mas de todo aquele que crê. No caminhar nessa Escritura, nessa carta, nós vamos aprender sobre isso. Mas lá na frente, nós vamos aprender. Já sabemos que essa carta é divinamente maravilhosa. Então ele foi separado. Separado como? Morto. Deus, quando o Evangelho foi dado a ele, como é dado a mim e dado a todo aquele que crê, Deus também capacita para que você se considere morto pela fé. Pela fé no que diz a palavra de Deus. Porque quem garante a nossa morte é Deus, pela palavra. E a fé aqui é confiança. Você confia no que Deus diz. Essa é a fé de Jesus. É a fé que esse Evangelho transmite para o nosso coração. Como Paulo morreu em Cristo Jesus, crucificado, eu também, você também. Fomos crucificados e mortos, sepultados em Cristo Jesus, mas ressuscitados em Cristo Jesus, no terceiro dia. Para que Cristo viva. Daí a razão em que devemos dizer, não vivo mais eu, mas quem vive é Cristo. Porque eu morri, eu fui separado para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você também foi separado para o Evangelho de Jesus Cristo. E assim é todos aqueles que se rendem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, ele não vai morrer, ele morreu. Eu queria dar uma olhada com você lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 22 e o verso 21. Atos 22, 21.
Vamos dar uma olhada para ver o que é que ele nos diz acerca desse chamado que Deus chamou. Quem chamou não foi os homens, foi Deus que chamou. Foi Ele quem lhe chamou. O Espírito Santo é quem lhe chamou. Me chamou, nos chamou. E nos chama. E está a chamar. Ele continua chamando. Ele está a dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Agora, Mateus 22, 21. Vejamos o que ele nos diz aqui, o Espírito nos diz nesta noite. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Quem disse isso? Cristo. Aí é Paulo, quando está se levantando, quando ele cai no caminho de Damasco, e aí ele está se levantando já pregando o Evangelho, aí ele já está. Deus manda ele ir. Como nos manda ir. Pregar o Evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Quem não tem conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não se rendeu a esse Evangelho. Eu não estou falando dos crentes, dos religiosos. Eu não estou falando desse tipo de gente. Eu estou falando das pessoas que não se renderam ao Evangelho. É para ir. E aí não devemos acepcionar, porque não sabemos quem é a pessoa. Então temos que pregar a todos. A crente, a descrente, a incrédulo, a religioso, a gentil, a todos temos que pregar o Evangelho. Não é eu que estou mandando, não. Quem está mandando é Jesus. Ele disse que é para a gente ir. Eu queria ver com você ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o verso 15. Atos 9, 15. Veja o que Deus diz na sua palavra. Tornara, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. Aqui não é Atos. Aqui é João, né? Essa foi boa. Foi. E não é Atos de jeito nenhum. Eu estava olhando aqui em Atos e você lembra de João. Não pode. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha onde é que Deus manda você ir. Aonde Deus mandou Paulo, mas você talvez não acredite igual a Paulo, acha que Deus mandou só Paulo. Mas é quem crê que morreu e ressuscitou, é para ir. Agora onde é que é para ir? Ó? É para ir aqui. Gentil é pessoas que não têm experiência com o Evangelho. É o gentil. Mas ele disse também que era para ir aos judeus, são a nação escolhida. Que é os crentes. É os que já creem. Mas Deus diz que é para ir a todos. Porque quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E é por meio do Evangelho. E o Evangelho vai dizer que crente, gentil, seja lá quem for, morreu em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não interessa quem seja. Não interessa a religião que pertença. Não interessa isso. Você e eu temos que dizer a todos indistintamente.
que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E como é que se nasce de novo? É aí que o Evangelho entra. É morrendo. É quando eu creio na minha morte, na minha ressurreição em Cristo Jesus. Não há regeneração e tampouco novo nascimento sem a morte. Nossa, em Cristo. Não é somente a morte de Cristo, é a nossa morte em isso que Jesus morreu por todo mundo sabe. Mas quem é que acredita que morreu em Cristo? Nem sabe. A maioria não sabe que morreram em Cristo. De quem? Dos crentes. A maioria dos crentes não sabe. E os que dizem que morreram mudaram o lugar da morte. Morreram foram afogados. E batismo não salva ninguém. E aí nós vamos dar uma olhada ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 1. 1 Coríntios, primeira carta, nós vamos ver o capítulo 1 e o verso 1. Olha só o que é que ele diz. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostenense. Viu como não é só Paulo? Tem gente que acha que é o sobrenome do Paulo. É outro irmão que Paulo já conquistara com o evangelho do rei. Você entende o que eu estou dizendo? Como todos que se renderam ao evangelho de Jesus Cristo têm o mesmo chamado do apóstolo São Paulo. Todos. A Bíblia é a palavra de Deus e é para ser compreendida, entendida e não interpretada, mas compreendida e revelada pelo Senhor da palavra, Jesus Cristo. Se os irmãos que estão aí dizendo que sabem de alguma coisa tivessem esperado pela revelação, iam ver que não tem nenhum diferente. Os filhos de Deus têm o mesmo coração. É para ter. Se não tem, não é. Só é um coração. O meu coração não pode ser diferente do seu se você é nascido de novo. Como é que é? Como é que pode? Tem que ser o mesmo coração. Sostenense era um outro irmão. Mas foi feita a acepção? Quem é que faz? Acepção. Que bota uns que uns são, outros não são. É a igreja arminiana. Os arminianos que saem por aí com essa conversa aí. E só ele, de qualquer igreja vai dizer, ó, só da minha igreja é salvo. Só da minha igreja é salvo. Só da minha igreja tem salvação. A salvação é Jesus Cristo. Uma pessoa. Agora, para estar nele é que é o negócio. Porque aí tem que ir para o evangelho. Não pode se apartar da palavra. Quem se aparta da palavra se perdeu. Tem que ser achado. Não interessa quem seja. Se afastou da palavra de Deus, se ferrou. Pode ter certeza, está ferrado. Ah, pois eu estou muito bem, bem mal. Onde é que há bem em pessoas separadas da palavra de Deus? Você pode, eu vou te dizer uma coisa aqui que você pode até se escandalizar, mas o problema é seu. O meu é pregar o evangelho. Se você tiver que se separar, separe-se de tudo nessa terra, menos da palavra de Deus. Porque é aonde tem vida. É na palavra de Deus. O resto é o resto. Não tem nada. Nada. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Eu tenho por bem.
Pois vamos ver Gálatas capítulo 1, o verso 1 e o 15. Gálatas capítulo 1, o verso 1 e o 15. Do capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, viu? Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, os ressuscitou dos mortos. 15. Mas quando aprovem a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha, aonde foi que você foi chamado e separado? Lá no ventre da sua mãe. É porque tem gente que nem se lembra disso. Incha o pescoço, diz que é de Jesus, não é coisa nenhuma. Aí quando você vê por algumas coisas, por alguma catinga de cachaça, catinga de cigarro, qualquer outra besteira, qualquer outra coisa. Quando você vê a pessoa diz, não, eu não sou mais de Jesus, não. Eu não sou mais crente. Não, eu não vou nem para a igreja. Não é assim? Não me escandalizar não, Jesus não. O irmão falou assim para mim. Não vai escandalizar? Isso é pro inferno. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 11. 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 11. Veja o que o Evangelho nos diz. O Evangelho de Jesus Cristo. 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Bem-aventurado o que me foi confiado. O que foi confiado a você? O Evangelho, para você anunciar. Mas quem é que está pensando em Evangelho? Está todo mundo preocupado com onde vai morar, o que é que vai comer amanhã, o que é que vai... Não sabe nem se está vivo amanhã. Mas está com um bocado de burbu e velho de caroço de feijão guardado para amanhã. Para quê? Não sabe nem se amanhece. E quem é que vai comer? O cão do inferno. Eu queria ver com você Atos 26, 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 6. 26, 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Agora, que esperança é que o papai fez aos nossos irmãos lá no passado? Qual foi? A terra prometida, a salvação, a regeneração, a nova Jerusalém. É por essa esperança que estou aqui. Por isso é que eu não duvido nenhum instante que eu vou morar em Jerusalém. Porque quem fez a promessa pode cumprir. Não é político não quem fez a promessa. Quem fez a promessa foi Deus. E por isso estou aqui. Pode dar no meio da canela a incredulidade, mas eu estou aqui, crendo no Senhor Jesus Cristo. E sei, estou certo e sei que Ele virá. Uma hora que nem se espera. Ele virá. Vamos ver Tito, capítulo 1, verso 2. Tito 1, 2. Essa carta faz a gente andar
na Escritura inteira essa carta de Romanos. Capítulo 1 de Tito e o verso 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Viu? Essa é a esperança. Morar em Jerusalém, a cidade santa. A vida eterna foi prometida antes que o mundo fosse mundo. E é por essa esperança. Essa é a esperança. Quem prometeu? Quem não pode mentir? Deus. Então é só se assegurar e caminhar. Isso não é coisa de crente. Eu não estou aqui. Não é. Eu estou aqui emocionado. Eu estou dizendo a verdade. É a Escritura. Eu não escrevi Bíblia. Quem está dizendo é a Bíblia. A palavra de Deus. Ela não engana ninguém. Quem engana é os homens que são mentirosos. Mas a palavra não. A palavra é de Deus. Que não pode mentir. Ele prometeu a vida eterna para nós. E ele cumprirá. Você pode ter certeza disso. Como um mais um são dois. Eu queria ver com você Romanos capítulo 3 e o verso 21. Romanos 3, 21. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que é isso? A lei apontava para o Salvador, o Messias, o prometido das nações, o que veio da descendência de Davi, nasceu nessa terra, semelhança da carne e do pecado. A Escritura apontava, os profetas apontavam para esse Salvador, que um dia nasceria e salvaria seu povo. E a palavra testemunhava, a lei exigia e exige a morte do pecador. Então Jesus saciou a lei, saciou a exigência da lei, cumpriu a promessa dos profetas e salvou o pecador. Eu e você, esse salvo é aquele que crê, que morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. Esse é o salvo. Não é o que vive nas igrejas e que carrega a Bíblia para riba e para baixo. Não é essa coisa. É aquele que crê, que morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. Que a morte de Cristo foi a sua morte. Que a ressurreição de Jesus foi a sua ressurreição. E quem vive é Cristo. Esse é o salvo. Vamos dar uma olhada ainda em Gálatas, capítulo 3 e o verso 8. Gálatas 3, 8. Veja o que a Escritura nos dá de presente nesta noite. Que coisa boa. 3, 8. O conhecimento, a revelação que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A Escritura tinha previsto que Deus justificaria, salvaria, ia regenerar o povo, os gentios, porque não era povo de Deus, os gentios. Agora muitos são, porque creram, se curvaram, se renderam, se humilharam, ou se continua se humilhando. Humilhar quer obedecer o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses
o Evangelho. Ele disse, ó, pela fé, ó, pela fé. Ele disse, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Não é fora não, é só se tiver em... A família só é bendita se tiver em Cristo. Fora de Cristo é maldita. Não existe benevolência ou beniguidade em família incrédula. Não existe. O verso primeiro foi esse que meditamos. Nós vemos o chamado de Paulo e o nosso chamado. Nós vemos a nossa separação desde o ventre, aonde fomos gerados. Desde que fomos gerados lá, fomos separados. Não, eu agora estou com raiva. Eu já ouvi muito esse evangelho, mas agora eu estou com raiva, não vou mais nem para a igreja, eu vou só me balançar numa rede. Não fez nada. A Bíblia diz que é quem vai até o fim. O rio de pau e pedra. Até o fim. Não adianta não. Se você correr, o bicho pega. E se você ficar, o bicho pega. Com Deus tem esse negócio. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, é melhor continuar caminhando. Até o fim. O fim de quê? Da nossa existência terrena. Porque todos nós sabemos que a nossa existência terrena terá um fim. Mais cedo ou mais tarde. O verso 2 do texto que lemos diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. De quem é que ele está falando? Né? Quem era que era prometido pelas escrituras e pelos seus santos profetas? Quem era? O Salvador, o Messias, o Senhor Jesus. Não é o Messias que está sentado aí, o Messias é o Senhor Jesus Cristo. É esse que é prometido pelos profetas. Quando os profetas profetizavam, eles diziam e falavam desse Salvador, desse prometido das nações, desse que veria e ia reger Israel, ia regenerar Israel, ia salvar Israel. Ele seria o Salvador de Israel. Os profetas anunciaram isso. As escrituras tratavam disso. E ele chegou. E faz tempo já, meu filho. Eu agora já estou olhando para trás. Os profetas antes de mim olhavam para frente, porque Jesus estava para frente. Ainda não tinha sido gerado carne. Ainda não tinha subido no madeiro e morrido. Então eles apontavam para o futuro. Eu olho para trás, porque Jesus está com cerca de 2000 anos que ele foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitado no terceiro dia. Então quando eu falo agora, eu falo para trás, mas Jerusalém está para frente não, para cima. Jerusalém está nos céus, adornada e ataviada, esperando a esposa do Cordeiro. Eu falo dessa Jerusalém. Falo dessa regeneração que é agora, atuante e presente, agora. Você recebe a vida eterna. Você desfruta da vida eterna, aqui e agora. E não é coisa de crente. É coisa de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos dá essa oportunidade de sermos novas criaturas, de sermos regenerados, habitantes da cidade santa, invisível, mas adornada e ataviada nos céus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para onde iremos? Para onde iremos? O verso 3 do texto que lemos diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Viu como a Escritura está falando de uma pessoa? Quem é esse seu filho? Jesus Cristo. A Escritura está falando do Senhor Jesus Cristo, que nasceu da mulher, foram gerados no ventre de Maria, lá em Nazaré, em Israel.
Mas o interessante é que ele já nasceu, cresceu e morreu, e nos levou a morrer nele. Isso que é a benevolência do Evangelho, a misericórdia de Deus, o prevalecer do amor regenerador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao morrer nos levou a morrer nele, mas nos ressuscitou com ele no terceiro dia, fomos ressuscitados com ele, e agora vivemos, não mais nós, mas Jesus Cristo vive em cada um de nós. Essa é a vida de Jesus, esse é o benefício da regeneração, do novo nascimento. Novo nascimento sem morte não existe. Eu queria ver com você Mateus, o capítulo 1, o verso 6 e o 16. Mateus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 1. O verso é o 6 e o 16. Escute o que Deus diz. Escute e aprenda. Olha o que é que aconteceu aqui. 6. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, do qual foi mulher de Uria. Esse Jesus vem dessa descendência de Davi, porque essa escritura dizia que o Senhor Jesus viria da descendência de Davi. E quem é a descendência de Davi aqui? Salomão. É só para que a gente perceba o que é que Deus está dizendo. 16, o verso 16. Olha o que é que ele diz. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Carne. Jesus é carne. Cristo é Espírito, Deus. Mas é a carne em Deus e Deus na carne. Jesus, Cristo. Então foi gerado como qualquer outro ser humano, à semelhança do pecado, mas sem pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo não tinha e não tem pecado. E ele não foi gerado do esperma do homem, não, do homem, de José. Ele não é filho de José. Jesus, carne, não é filho de José, é filho de Maria, concebido do alto, do Altíssimo, que desceu sobre Maria, a sombra, e gerou Jesus. Jesus é nascido e é gerado, Jesus é gerado no ventre de Maria pelo ouvido. Maria foi virgem ao ser gerado Jesus e foi virgem depois do parto. Não continuou, foi virgem porque ela teve um bocado de filho, o filho de José. Aí era filho de José mesmo. Mas Jesus não. E como é que Maria foi grávida? Pela palavra. O anjo disse que ela daria à luz e conceberia do Altíssimo. E ela creu, concebeu. E Jesus foi gerado em seu ventre. Pela palavra. Do mesmo jeito que Jesus é gerado em mim, gerado em você. Pela palavra. Pelo ouvido. Você ouve e Jesus é gerado em você. É gerado em você, matando você. Ele diz como que aconteceu com o seu velho homem. Seu velho homem foi crucificado. Assim é gerado um novo homem, para que Cristo seja a sua e a minha vida, a vida daquele que crê no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Somente o que crê.
Quem não crê pode esquecer. E o que é que eu faço? Busque. É essa palavra que vai fazer com que você creia. Ouça essa palavra. Essa palavra é quem vai desfazer as concepções, os conceitos, os preconceitos que há em você e desmanchar você, para que você seja um templo sagrado do Senhor, separado para o Senhor viver. Somos separados para o Senhor viver. Todo aquele que foi chamado por Deus e a recebeu o chamado de Deus, pela palavra de Deus, pela fé, é separado para que Deus viva. Separação aí é morte. E Deus vive naquele que se diz apóstolo de Cristo. Eu queria ver com você Lucas, capítulo 1 e o verso 32. Lucas. Capítulo 1 e o verso 32 de Lucas. Veja aí o que é que ele diz. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. De quem ele está falando? Jesus recebeu o trono e a Bíblia diz que ele está assentado, está lá em Colossenses. Ele está assentado à destra de Deus, lá no céu de glória. Vamos dar uma olhada no que diz Atos dos Apóstolos. Atos 2:30. Capítulo 2 e o verso 30. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Aí ele está falando de dois nomes, carne, Davi e Jesus. A Escritura está falando desses dois. Davi era profeta, ele sabia, pois Deus tinha prometido que segundo a carne ele levantaria do lombo dele um outro profeta, maior do que ele, Davi, para fazer-se assentar no trono de Davi. E assim foi, pois Deus está assentado. O Senhor Jesus Cristo está lá no céu de glória, assentado à destra de Deus, que é o seu poder. Quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, por estarmos aqui reunidos em Cristo Jesus. Hoje nós começamos a estudar a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, que é para nós, e é de grande valia, de grande importância para nós essa carta. Aprenderemos coisas maravilhosas, simples, mas coisas que homens desejam, homens sábios desejam de todo o coração saber, ou mesmo a metade disso. Mas como é que sabe? Não há simplicidade em seus corações. Não há. Há aparência de simplicidade. Mas se houvesse simplicidade, Deus revelaria. Não havendo, fica aí a boiar que nem bambu na água. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que é o nosso professor, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado na tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, conserva o nosso coração cheio da tua sabedoria, do teu entendimento, guia os nossos passos no caminho que é o Senhor Jesus Cristo.
Leva-nos para casa, Pai, guardado no teu poder. Livra-nos das investidas malignas, do império das trevas, de tudo aquilo que vem do Satanás, da escuridão, em nome de Jesus Cristo. Nos cobre e nos guarda com teu sangue, para a glória de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos uma noite abençoada em Cristo Jesus. Dá-nos a sabedoria e o entendimento daquilo que não compreendemos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz-nos compreender a tua santa e bendita palavra, para a glória de Jesus Cristo, para que teu nome seja louvado, adorado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? E amém, gente. Graça e paz a todos. Que a comunhão de Jesus Cristo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a todos. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui reunidos a partir das 19h30. Eu estive conversando com um rapaz, viu, irmão?